O tema da mensagem de hoje, amado, é salva-me, ó Deus. Quantas pessoas, talvez que você conheça, que está clamando por salvação, que está pedindo a Deus que o Senhor o salve, e por muitas vezes nós não falamos nada, ficamos calados. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, amém? Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito do paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, e arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz esta blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus, conhecendo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais difícil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. O que podemos notar, amados, nesse versículo, nesse trecho, o interessante, sabe, daqueles amigos do versículo 3, diz que o paralítico sofria do que se chama de paralisia geral ou paraplexia, sabe? Era alguém que realmente não conseguiria se mover de maneira alguma. É como se chamasse, nos dias de hoje, fosse uma pessoa tetraplégico. Paraplégico, ele move uma parte do corpo. Tetraplégico, ele não se move nada. Por muitas vezes mal mexe a cabeça. Essa pessoa, sabe, o Senhor Jesus trata aqui dela em 2 problemas. Repita comigo, 2 problemas. O primeiro problema era espiritual. Quando formos ministrar para alguém na tua célula, talvez na sua família, a primeira coisa que você tem que detectar são os 2 problemas. O primeiro de todos eles é o espiritual. Se você não sanar esse problema espiritual, o material não vai acontecer. Amém? Então, o primeiro problema grave ali era o problema espiritual. E Jesus, então, ele resolve dizendo que teus pecados estão perdoados. Se não houvesse o perdão do pecado, não tinha como haver a cura. E o segundo era o físico. E depois que o pecado daquele homem estava perdoado, o Senhor disse: agora levanta dessa cama e pode andar, porque você está curado. Você está entendendo? Eu nunca consigo ministrar cura para uma pessoa, né? Abra um parênteses aqui entre nunca, se essa pessoa não entender que a partir da liberação do pecado, a partir do momento que ela está livre, a bênção de Deus já começa a acontecer. Repita comigo: eu já sou abençoado. Basta que eu fique longe do pecado. Você já viu pessoas que às vezes você sabe que está na igreja, mas ela não prospera, ela não caminha, ela não anda? Por que será? Será que Deus faz acepção de pessoas, sim ou não? Não. Por que o A, que procura andar em santidade, em comunhão, tem as lutas, mas alcança a vitória? E este, que às vezes, né, é um bom profissional, é uma boa pessoa, mas está amarrada, presa no pecado, e sempre está passando e sofrendo retaliações. Porque o pecado faz com que esta pessoa faça a vontade do diabo e não de Deus. Sim ou não? Eu tiro por mim a minha vida antes de aceitar Jesus e a minha vida após ter aceitado Jesus.
É uma transformação da água para o vinho. Eu continuo sendo a mesma pessoa, filho da mesma mãe, do mesmo pai, tendo os mesmos irmãos. O mesmo conhecimento que eu tive no passado é o que eu tenho agora. A mesma formação que eu tive antes de aceitar Jesus, né? Eu tenho o que eu aprendi. E por que mudou? Porque antes o pecado me escravizava no mundo e nas hostes de Satanás. E hoje em Cristo eu continuo tendo luta, mas eu digo: Senhor, eu estou contigo, vá na minha frente, sabe, quebra essa maldição, e eu posso contemplar o milagre e a misericórdia do Senhor. Você está entendendo? Meu irmão, andar em pecado é literalmente andar para trás. Você dá um passo para frente e 150 para trás. E você vê as pessoas andando do teu lado, você não consegue andar. Porque o único que fica forte, que fica feliz com o seu pecado é o diabo. É o único. O Senhor se entristece. E quando nós estamos em Cristo e nós pecamos e não nos arrependemos, sabe o que nós fazemos? Nós o crucificamos de novo. Nós estamos dizendo através dos nossos atos: todo o sacrifício que você fez, eu não estou nem aí para ele, porque eu vou continuar pecando, eu vou continuar errando. Amém? Ah, pastor, mas esse pecado que eu estou, ele é bom, é gostoso. Não estou dizendo que é ruim, mas tem tantas coisas que podem ser boas e gostosas da maneira correta. Não é verdade? Sim ou não? É preciso que eu me prontifique. Jesus, ele vai mais além, sabe, dos sintomas. Ele vai além daquela paralisia física. Ele foi até a raiz, até a causa do problema, que era o pecado. Se você ler o texto diz assim: antes dele curar o homem, ele diz: perdoados estão os seus. Se ele não perdoasse, o pecado não ia sair da vida daquela pessoa, porque ele detectou que aquele problema, aquela paralisia era procedência de pecado, era maldição hereditária, era algo que estava amarrando. Tem coisas que são físicas, tem coisas que não são espirituais, mas essa em especial era espiritual. É um dos textos que me chama a atenção, que Jesus primeiro perdoa a pessoa. Amém? Imagine você que a mulher que Jesus perdoou o pecado era uma prostituta. Ela estava em praça pública para ser apedrejada. Lembra dessa história? O Senhor Jesus está lá escrevendo no chão, esperando que aquele momento viesse a ele, porque ele não estava escrevendo ali por acaso. Ele não estava brincando de amarelinha ou de jogo da velha. Ele estava aguardando, porque ele sabia que uma pecadora seria levada diante dele, e toda a sociedade que eram pecadores também a condenaria. E aí chegaram diante dele e disse: mestre, desculpa aí te incomodar, né? O seu rascunho, mas eu tenho aqui uma mulher, e a lei de Moisés diz que, como ela foi pega em ato de adultério, ela precisa ser apedrejada. Olha como a lei é falha. A mulher estava adulterando sozinha, uma foto, pelo WhatsApp. Para ela cometer o ato de adultério, ela precisava de uma outra pessoa. Por que a outra pessoa não estava ali? Não é verdade? Deus é justo. E aí todos aqueles homens cheios de razão dizem: não, mas a lei diz isso. Jesus diz: tudo bem, a lei diz isso. Então vamos fazer assim? Vocês querem apedrejar? Vocês vão começar a apedrejar agora. Mas eu só quero saber uma coisa: quem não tem pecado de vocês, então que atire a primeira pedra. É muito fácil, amado, eu como pastor, você como cristão, falar do pecado do outro. Amém? Sabendo que nós também pecamos, e nós devemos tratar isso em amor. E como é tratar em amor? É falar para a pessoa, é explicar, é ensinar. Meu irmão, você não vai andar, você não vai prosperar, você não vai sarar enquanto você estiver preso ao pecado. A maioria das pessoas lançam um monte de pedra e diz assim: você vai para o inferno, você vai queimar lá no garfo do capeta. Não é mais fácil falar do seu pecado? Porque eu procuro andar em santidade. Mas será que se amanhã eu vacilar e eu não caio, eu não peco? Sim ou não? Eu sou melhor do que vocês? Ou melhor do que alguém? Não.
Não me qualifico melhor do que ninguém, mas de uma coisa eu tenho certeza e eu acredito que você tem: nós devemos ser vigilantes, porque hoje você está em pé. A Bíblia diz assim: cuide-se para que não caia, porque qualquer um está sujeito a cair. Jesus olha para aquele homem, coitado, e ele entende: se eu não tirar o pecado, eu não perdoar o pecado dele, eu vou falar para ele: cura agora, seja curado, mas lá na frente ele vai voltar a essa enfermidade. Tem pessoas que não são curadas, não é porque você orou e você não tem autoridade de Deus, não, é porque o pecado está alojado no coração desta pessoa, e enquanto esse pecado não sair, Deus não dá honra e não dá asas à cobra. Todos esses que o Senhor curou, libertou, inclusive a mulher adúltera, seguiu, se converteu e foi uma serva de Deus. Sabe, irmão, a consequência daquele pecado era a paralisia, mas aquela notícia logo se espalhou por todos os lados, que Jesus estava na cidade, e aí então levaram, a multidão rapidamente foi para lá, e aonde Jesus estava tinha aquela aglomeração, pessoas esperavam para escutar Jesus, porque aonde ele estava havia milagre, havia poder, sabe? E entre aquelas tinham grandes interesses em que Jesus também a curasse. E nesta noite eu quero falar com você o que eu vou falar a partir de agora. Nós estamos numa campanha: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos falar de 4 homens. Eu não sei se esses homens eram amigos, primos, colega, parça, não sei o que eles eram, mas eles tinham algum nível de intimidade com o paralítico, sim ou não? Eles não estavam passando na rua depois de um rolê e viu aquele mendigo, sei lá, aquele paralítico, lá, a gente não tem nada para fazer, cada um pega aí do lado da esquife e vamos levar. Ah, tem muita gente, já sei, vamos dar uma de Homem-Aranha, vamos subir no telhado, já que não dá para entrar, e a gente desce. Eles eram pessoas que conheciam, sim ou não? Eles conheciam a Jesus e tão somente conhecia aquela pessoa. Quantas pessoas você conhece que está paralisada pelo pecado? Quantas pessoas que você conhece que trabalha, que rala, que rola, que faz um monte de coisa e a vida não anda, não caminha, que começa uma coisa, vai até o meio, literalmente até o meio, sai contando para todo mundo: agora a minha vida vai, agora meu casamento anda, agora a minha empresa anda, e quando chega no meio do caminho começa a andar para trás. Algumas pessoas não lembram disso, mas existia antigamente uma fita de vídeo, e quando você alugava na locadora, você tinha que entregar ela rebobinada, Foi antes do DVD. Então, você assistia o filme todo, depois você tinha que rebobinar, porque se você entregasse sem rebobinar, você pagava uma taxa. Primeira vez que eu tive um videocassete, olha que coisa moderna na época, eu não sabia como rebobinar. Eu sabia que tinha que rebobinar, mas eu não sabia que tinha um botão que eu podia dar stop e mandar rebobinar, e ele rebobinava. Quando acabava, ele parava. Eu até fiz isso e começou uma velocidade rápida. Eu falei: meu Deus, o negócio vai quebrar a fita. Eu parei, coloquei play e mandei voltar. E eu comecei a ver o filme inteiro, todo mundo fazendo assim. E eu fiquei ali esperando, olhando para aquilo. Eu já tinha assistido o filme do começo ao fim, agora de trás para frente. Sabe, irmão, quando eu estava ministrando essa palavra, digitando, o Senhor me fez lembrar: tantas pessoas estão exatamente como aquele filme, andando para trás, vai até um determinado momento, depois volta. O Senhor te diz assim: você que conhece essa pessoa, que é amigo dessa pessoa, você tem poder, você tem autoridade, você tem, condição de levar essa pessoa à igreja. Ela pode não gostar a primeira vez, a segunda vez, mas ela não pode resistir à graça, à misericórdia e o poder de Cristo, que vai fazer ela andar agora do meio para frente, e vai fazer agora ela ser curada, e vai fazer agora ela andar, como gente grande, andar como pessoas honestas, andar como pessoas saradas, porque esta é a plena vontade de Deus. Mas Deus precisa usar alguém. Jesus poderia estar lá
E aquele paralítico, aonde ele estivesse, ele então fazia uma oração telepática e ia dizer assim: olha, esse paralítico, aonde ele está, ele agora vai se levantar. Até mesmo se isso acontecesse, se o paralítico fosse até lá, ninguém ia acreditar. Tem coisas que nós precisamos colocar a mão na massa. E nessa campanha o Senhor está te dizendo: você precisa ir atrás das pessoas que estão paralisadas no mundo espiritual, que estão paralisadas pelo pecado, que estão paralisadas pela enfermidade, e a partir da tua vida, subindo, fazendo o teu esforço, Deus alcançará cada uma delas. Sabe, irmão, eu acredito que esses 4 eram amigos, porque sou amigo para poder fazer isso. Porque se não fosse amigo, você iria dizer: não, eu não, eu vou pagar esse mico. O pastor está lá pregando, de repente o telhado começa a abrir, as telhas começam a descer, estou eu e mais 3 amigos meus descendo paralítico. Eu vou lá saber se Jesus vai brigar comigo, vai me xingar, ou alguém vai gritar: desça daí, vagabundo. Não sei. Não vou pagar esse mico. Mas quando nós temos amizade, quando nós temos amor pela pessoa, não importa o mico, não importa o chimpanzé, o King Kong, você paga. Sabe por quê? Porque você ama. Nós amamos tantas pessoas, mas amamos a seguinte condição: eu sou salvo e você está indo para o inferno, e não temos possibilidade de fazer ou falar nada. Se Deus fala: vai lá orar por eles, você fala: eu não tenho vergonha. Mas você não tem vergonha de pedir: Deus, abre a porta do emprego para mim? Quantas pessoas você conhece? Quantas vezes você chamou para ir para a balada, você chamou para ir para a praia, você chamou para ir para o baile, chamou para ir para o funk, você chamou para ir para qualquer lugar? A pessoa diz: não, eu não quero, e você até foi insistente. Mas por que para ser curada, liberta, você tem vergonha? Quando eles chegaram naquela casa, amado, a casa estava cheia. Percebe que eles subiram no teto. E havia uma lei naquela época, um costume naquela época, que dizia assim: quando um rabino estivesse ministrando dentro de uma casa, era proibido alguém subir pelo telhado. Então, isso se entende que era normal, tá? A pessoa ser visitado pelo telhado. Isso era normal. Não era uma coisa inédita, não. Até porque as telhas na época não eram como laje, né? Tem como, se fosse uma laje, você quebrar a laje para poder entrar. Eram telhas, eram lugares baixos, onde eles removiam a telha, que eram placas, tiravam e às vezes faziam alguma coisa por ali. A mesma coisa quando algum móvel não entra num sobrado, numa casa. É muito natural, de repente, você vê um sofá entrando pela janela. Já viu isso? Porque não passa pela porta, talvez não faz a curva. Ninguém iria se escandalizar por isso. Naquela época também. Só que a lei dizia: quando um rabino estivesse ministrando, ninguém poderia atrapalhar. E claro, uma vez que você está lá ministrando e começa a fazer barulho no telhado, e começa a arrancar telha, né? E a luz do dia entra, tudo isso atrapalha, sim ou não? Não atrapalha? Mas eles entenderam: o meu amigo está precisando, eu não consigo entrar pela porta porque tem muita gente, sabe? Eu vou fazer isso, ainda que eu tenha que abrir um buraco, ainda assim a lei diz que eu não posso, mas eu vou fazer porque eu amo essa pessoa, e eu tenho certeza que só Jesus pode mudar. Sabe, irmão? Esses 4 homens, eles eram extraordinários. Ponto 1 diz assim: tinham qualificações de servos de Deus, que são: primeiro, seu desejo de trazer homens e mulheres para Cristo. Desce do telhado e leva a pessoa. Eu não sei qual telhado que você precisa atravessar. Eu não sei qual telhado que você precisa, sabe, atravessar na tua vida. Mas eu te digo o seguinte: Deus tem uma grande obra através das suas mãos. A sua família pode ser salva a partir de você. Os teus amigos podem ser salvos a partir de atitude sua. Aqueles 4 homens, amado, eles tiveram a atitude de tão somente mudar aquela história, mudar aquela visão. Eles falaram: eu vou pagar o preço e vou fazer. Eles poderiam tomar uma bronca de Jesus? Ou de alguma autoridade da época? Talvez. Jesus, acredito que não.
Mas eles não quiseram saber a respeito de bronca, não quiseram saber a respeito de luta, mas eles disseram, olha, nós vamos. Talvez aquele própria pessoa que estava ali, sabe, debilitada, ela poderia dizer, não eu não quero sair da minha casa, eu estou bem assim, eu estou aqui há anos, eu sei que não vai adiantar, eu já orei, eu já busquei, eu já pedi, nada aconteceu, mas eles foram insistentes. Deus quer que você insista, porque a partir da tua vida, outros serão salvos. Ponto 2, suas dificuldades. Qual que era a dificuldade deles? A multidão. Amém? Tenta andar na 25 de março, uma semana que antecede o Natal. Difícil, não é? E quando você está com um carrinho, igual aqueles de feira, piorou. Você começa lá no princípio da avenida, aonde você chegar, você já foi xingado tudo quanto é jeito. Imagina as pessoas todas aglomeradas, e aquelas casas eram pequenas, eram mais ou menos como está aqui, aglomerados. Jesus estava lá dentro, aonde ele estava as pessoas eram curadas, o cego enxergava, o paralítico andava, as pessoas queriam ver. Tenta entrar num lugar onde tem fila, onde tem um monte de gente aglomerada, e fala, dá licença, dá licença, dá licença. Você vai levar pisão no pé, chute na canela, pessoas dizendo, sai seu folgado, vai lá pro final da fila, por que você não chegou mais cedo? Eu estou aqui desde as 4 da manhã. Talvez se fosse eu ou você, a gente diria, vamos chamar de João, né? O deficiente. João, não vai dar não, rapaz. A gente saiu tarde de casa. Tem centenas de pessoas na porta. A gente, por lado de fora, não vai conseguir o que ele fala, ouvir o que ele fala. Naquela época não tinha microfone, não tinha caixa de som. As pessoas tinham que estar em silêncio para ouvir Jesus falar. E se a gente ficar aqui de fora gritando, Jesus, filho de Davi, como o cego Bartimeu, eles vão mandar a gente calar a boca, porque eles querem ouvir o que Jesus tem para falar. Mas Deus quer pessoas de atitude. Repita assim, eu quero ter atitude. Sabe qual a atitude que eles tiveram? Eles disseram assim, se tão somente a gente subir no telhado, porque ninguém está lá ainda. Todo mundo não vai fazer isso, porque sabe que a lei diz que quando o rabino está ministrando não pode atrapalhar. Então nós temos duas opções. O não nós já temos, agora o sim que vier é lucro. E eles então foram, destelharam e desceram aquele paralítico. Terceiro, sua determinação, buscar a maneira de superar as dificuldades. Quantas dificuldades nós temos? Eles buscaram uma maneira. Qual era a maneira? Telhado, não tinha outra. Mas tinha um impedimento do telhado, não pode, mas eles disseram, não tem outro jeito, eu vou sair daqui com ele andando, eu me recuso a sair daqui carregando este homem, possivelmente era pesado, possivelmente era longe o local onde ele morava, e quando a gente determina uma situação, nós precisamos fazer com que ela se cumpra. Repita, a minha vida precisa de uma mudança radical, e tudo depende da minha determinação. Amém, meu irmão? Se você não for determinado naquilo que você quer e colocar diante de Deus o seu posicionamento, Deus sabe o que você quer, mas Ele espera que você vá até Ele. Quarto, sua dependência. Quando viu a fé, despediam de Cristo. Ou seja, qual é a minha dependência? Qual é o meu problema? Qual é a minha adversidade? Eu só posso depender de um só Jesus pode fazer. Se Ele não fizer, não tem ninguém que faça. Amém? Ninguém, absolutamente ninguém. Eles sabiam que Jesus podia curar, eles sabiam que Jesus poderia fazer. E eles então foram até Ele. Tem gente que diz, mas a tua igreja é muito longe. Tua célula, nossa, é num dia que eu não posso ir. E às vezes a gente tem essa resposta como ponto final. Ô meu irmão, essa pessoa que está colocando bloqueios, problemas, dificuldades,
Ela está amarrada e paralisada pelo pecado, e você tem a solução, porque o pecado já não bate mais na sua porta, e quando bate, você tem a condição de rejeitá-lo. Você tem a autoridade de Deus, você foi ungido, você foi habilitado e capacitado para levar essa pessoa a Cristo, e o Senhor está aguardando. Você tem muitos na sua casa paralíticos, você tem muitos paralíticos como amigos, e o Senhor está dizendo: eu estou te esperando, eu estou todo dia nos mesmos lugares, só depende de você. Amém? Se nós tivermos uma administração aqui, que essa igreja estiver lotada, tiver espaço nem nos corredores, e chegar alguém ali fora querendo entrar, e essa pessoa não conhece a Deus, não é do nosso meio, o que nós devemos fazer? Dar prioridade a elas, sim ou não? Até porque elas necessitam do Senhor, não que nós não necessitamos, mas nós já temos a intimidade. Se você de repente tiver que ficar um culto inteiro de pé para deixar alguém sentado, é isso que nós devemos fazer, porque essa pessoa ela veio para ser tratada. É a mesma coisa, você está num hospital, chega uma pessoa que acabou de vir de um acidente, ou está toda enferma, está com muita dor, e aí está você sentado lá no banquinho azul, aquele que é reservado. Eu conheço pessoas que na hora tem um sono profundo, fica cochilando, sabendo que a pessoa não está aguentando ficar de pé. O que nós devemos fazer? Se você está saudável, deixa a pessoa sentar. Sabe, irmão, tem gente que está cochilando na vida, enquanto muitos jovens estão morrendo, enquanto muitas pessoas estão sendo destruídas. O Senhor te diz: eu quero salvar a tua família, mas quando você trouxê-los à minha presença, quando você, trazê-los, dia que você trazê-los à presença do Senhor, à casa do Senhor, Deus se habilita em curá-los. Quinto, seu deleite, alma salva, o corpo curado e glorificado, e Deus glorificado. Eu só posso ser abençoado quando o Senhor disser assim: tu está salvo. O que eu faço para ser salvo, pastor? Aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz: aquele que com a boca confessar e o coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, e hoje Ele está vivo e pode ter o poder de curá-lo, o poder de restaurá-lo, o poder de escrever seu nome no livro da vida, você tem plano de salvação. E uma vez salvo, Deus jamais vai te abandonar. E se eu aceitar Jesus e lá na frente eu me desviar? Isso é uma outra história. Você pode até desviar, porque você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser, mas uma coisa você vai andar na rua, e o mundo e o inferno vai entender que você tem a marca da promessa. Já não será mais a mesma coisa. Mesmo desviado, mesmo caído, mesmo leproso do pecado, você tem a marca, e esta marca vai liberar na tua vida que você é alguém especial. Amém? O diabo sabe quem somos nós. Você pode estar no meio de uma multidão, você pode estar numa praia que está todo mundo de sunga e de biquíni. Falando isso só para vocês entenderem que está todo mundo igual, né? Porque às vezes fala de roupa, um está com uma roupa vermelha. Vamos dizer que tivesse então numa praia de nudismo, não é lugar de crente estar, mas vamos dizer que tivesse, né? Está todo mundo pelado. O inimigo olha e sabe quem tem a marca da promessa. Deus tem uma marca em ti, feita pelo sangue de Jesus Cristo. E ainda que você errar, pecar, Jesus disse: filhinhos, não erreis, não pequeis, mas se porventura pecar, existe um advogado no céu, Jesus Cristo justo, que nunca e nunca vai perder uma causa, principalmente se for ao teu favor. Quando nós confessarmos, a Bíblia diz que Ele apaga todos os nossos pecados, e nós temos esta marca da promessa, e ela é tão eficaz, que nós conhecemos, e sabemos de onde viemos, e sabemos aonde está escrito o nosso nome, mesmo você no erro, mesmo você em pecado, por um segundo, se você parar e se arrepender, e disser assim: eu estou à beira da morte, mas nesse momento eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, retoma-me de novo, Senhor. Sabe o que Deus faz? Apaga todo o seu pecado e diz: tu és meu, e ninguém lançará a mão de ti. Diferente daquele que não tem o nome escrito no livro da vida, que precisa de alguém para aceitar, para impor as mãos, para orar, para confessar, e normalmente a pessoa não sabe disso. Amém? Você tem a senha, você é escolhido de Deus. Só que o Senhor te diz: não guarde essa bênção só para você, vá atrás de pessoas
vai falar do amor de Deus para essas pessoas. O máximo que vai acontecer, elas vão querer te ouvir, continue falando, porque um dia que você falar, vai passar, ainda que passe anos, é uma semente que vai ficar guardada naquele coração, e Deus vai fazer que essa semente brote, e Ele então vai colher. Sabe, meu irmão, louvado seja Deus pela a vida daqueles que oraram por mim. Quantas vidas, quantas almas essa pessoa não ganhou através da minha vida. Esses dias eu estava conversando acho que foi com a Mari, não sei, a Mari e o Márcio, e conversando sobre conversão, como que foi. Eu disse, olha, eu já tive experiências de me deparar com pessoas na rua e não saber quem é. A pessoa diz, ô pastor Alexandre, tudo bem? Tudo. Eu fico pensando, aonde me conhece? Quem é? No seu nome. Eu sou um péssimo fisionomista. E a pessoa fala, você não está lembrado de mim? O Senhor me batizou. Que feio, né? Verdade. Eu não sei quantas pessoas eu já batizei. Se não foi milhares, está perto. Eu não sei quantas pessoas que através da minha vida aceitaram Jesus, se reconciliaram. Se não foi milhares, está perto. Agora, bem-aventurado foi aquele que me ganhou para Jesus. Porque esse galardão, através da minha vida, essa pessoa vai colher lá no céu. Assim é contigo. Imagine quem ganhou um Bispo Macedo para Jesus, um R.R. Soares, um Silas Malafaia. Não é verdade? Não importa se você vai com a cara deles ou não, se você aceita o que eles fazem ou não, importa que o nome deles está escrito no livro da vida, e muitas pessoas vieram a Cristo através deles. Sim ou não? E a Bíblia diz que toda a nossa obra, tudo aquilo que a gente vem fazer, meu irmão, de repente tem um R.R. Soares aí do lado da tua casa e você não sabe que ele está lá. Sabe? Tem alguém, um Billy Graham, do lado da tua casa, que vai ser uma pessoa que vai ganhar o mundo para Jesus. E o Senhor quer te usar apenas com aqueles que você conhece, porque a partir de você, muitas situações vão acontecer. Amém? Seguindo, que tipo de pessoa abriria um buraco no teto? Algumas características desse tipo de pessoa. Primeira, interesse pelos outros. Essa pessoa que abriu esse buraco no teto, que não foi um, não foi dois, não foi três, mas foram 4. Talvez enquanto 3 estava abrindo o teto, 2 segurava, né, o deficiente para não cair, ou 3, não sei. Mas houve um trabalho de equipe. Então, meu irmão, nós estamos nos organizando. E muito breve nós estaremos abrindo as nossas primeiras células. E nós teremos uma equipe, algumas pessoas que vão ser mobilizadas, sabe, para começar essa célula. E uma coisa que eu quero fazer desde já, eu quero fazer o convite para algumas pessoas, para quantas pessoas aqui estiver. Se você deseja, já que talvez você não tenha essa habilidade, mas você deseja abrir a porta da tua casa para que seja uma célula do Senhor. Amém? E no final dessa ministração eu quero orar por essas pessoas. Não vai ser amanhã, não vai ser depois, nós estamos esperando no Senhor o tempo. Talvez seja no finalzinho do ano, no começo do ano que vem. Mas eu quero anotar o seu nome. Pastor, eu quero ser um anfitrião. Eu quero abrir a porta da minha casa uma vez por semana, para que vá lá um grupo de pessoas, um grupo de líderes, que eles vão estar se reunindo um determinado dia da semana, um determinado horário. E a minha casa será a casa de Obed-Edom. A minha casa será a casa onde a arca da aliança pousa, onde as portas se abriu para Jesus entrar, onde a minha casa será uma casa que será hospital de várias pessoas. Imagine você, amado, esta casa onde Jesus estava, onde Ele curou esse paralítico. Que glória, que bênção, que honra. Não sei, não foi para o dono desta casa, não é verdade? Você saber que Deus entrou na tua casa, uma casa que foi oferecida no passado a demônios, uma casa que no passado não tinha alegria, e de repente lá dentro da tua casa, alguém foi curado, alguém foi liberto, alguém aceitou Jesus. Isso prova que a glória de Deus entrou de porta dentro da sua casa.
E nós somos privilegiados por isso. Amém? Somos privilegiados. Ser um anfitrião é dizer: Senhor, a minha casa é sua casa. Uma pessoa que tem interesse pela outra, ela pode abrir um buraco no teto para que possa descer um paralítico. Uma pessoa que tem interesse pela outra, ela abre a porta da tua casa e diz: pode entrar, seja quem for. Uma pessoa que ama o outro não está preocupado se a pessoa vai sentar no seu sofá, se ele senta no meio do sofá, se ele senta meio deitado, se ele senta só com as pontas do pé, não importa, se está com o pé sujo de lama, importa que depois você limpa, mas a glória de Deus está entrando na tua casa. Sabe, irmão? Às vezes eu fico pensando, será quantas pessoas vai estar vindo na minha casa? Ah, mas será que, sabe, o espaço que eu tenho é confortável para todo mundo? Nós devemos oferecer aquilo que temos, e aquilo que temos Deus te acrescenta e te multiplica. Amém? A abnegação era uma das características que marcava a vida daqueles homens. Eu não sei quanto tempo eles andaram com esta maca, com esta cama, carregando esse peso. Normalmente as pessoas moravam longe da cidade, mas trazer um amigo enfermo diante de Jesus significava negar a si mesmo. E com certeza muitas bênçãos eles iriam receber, porque eles negaram a si mesmo. Talvez no dia da tua célula, sabe, você poderia estar em qualquer lugar, mas você preferiu, você se abdicou de muitas coisas e disse: não, eu quero Jesus na minha casa. Você vai entender que a sua casa vai ser uma casa de paz. A sua casa passará a ser uma casa de honra. Sua casa será vista como casa de Deus. Amém, meu irmão? Porque é isso que Deus quer para nós. Isso significa, sabe, entregar o primeiro assento, os primeiros lugares para os nossos amigos. E aquilo que nós temos de melhor é a nossa casa. Repita comigo: a minha casa é o meu primeiro céu. Nós falamos de céu, falamos de lugar maravilhoso, mas a nossa casa tem que ser o nosso primeiro céu. O lugar que você tem desejo de voltar para lá. O lugar que você tem vontade de estar lá, sim ou não? De repente a casa do seu vizinho é melhor do que a sua, mais bonita, mais confortável, é pintada, é rebocada, pode ser qualquer coisa. Mas nada melhor do que aquilo que a gente tem, não é? Eu sempre digo que a nossa cama é a melhor cama do mundo. Tem o seu cheiro, tem o teu jeito, não é? Tua casa, se você quiser andar só de cueca, você anda na sua casa. Não é verdade? Na tua casa, se você quiser comer com a mão, empurrar o dedo em vez da faca, você faz a tua casa. Não dá para você fazer isso na casa do vizinho, no restaurante, né? A gente às vezes vê a pessoa comendo, ela não quer usar a faca, ela usa o dedo. Está na tua casa. Se você quiser chupar os dedos, está na tua casa. Sim ou não? Se você quiser tomar banho, ir lá fazer o número 1 ou 2 com a porta aberta, você está na tua casa. Ai, pastor, coisa chata. Não, ninguém gosta de falar, mas todo mundo faz isso. Sim ou não? Que horror. Na casa dos outros você vai à mesa para comer. Na sua casa você come na frente do sofá, no sofá, na frente da televisão, deitado na cama, né? Você coloca os pés em cima da mesinha de centro. Você fica coçando no meio dos dedos. Sim ou não? Está na tua casa. É essa casa que Deus quer abençoar. É esta casa que o Senhor vai dizer: deixa eu entrar e ficar aí contigo. Amém, meu irmão? É ter a beleza de se dar. Amém? Ponto 2, estamos terminando. Espírito de cooperação. Tinha que ser um trabalho em equipe. 3, tinha jeito? Não. Por que não tinha? Possivelmente era longe. Porque se fosse 3, um teria que segurar atrás, né? Os 2 lados, e os outros 2 atrás segurando. Ou seja, um teria que fazer o trabalho de 2. E quando pesa muito para um, ou para ambas as partes, não é legal. Tem que ter isso, sabe? Tem que ter esse espírito de cooperação. Para trazer o paralítico até Jesus, precisa haver cooperação.
É por isso que na célula nós temos um grupo de pessoas, 4, 5, 6 pessoas, e é definido cada um fazer uma parte, para que não pese para ninguém. Cada um traz alguém, traz um amigo, sabe? O nosso propósito não é fazer culto no lar, mas é para compartilhar a palavra, é para ter unidade. Quantas pessoas aqui você conhece a fundo? E você já frequenta a igreja há um tempo? Todas? Não. Tem pessoas que você conhece aqui só no domingo na igreja, não é? Mas você até gostaria de ir na casa dela, de bater papo com ela, ter uma intimidade de amizade com ela, mas não tem como, as que saiu do culto correndo, né? Cada um tem os seus afazeres, mas numa célula isso é possível. Você ter vínculo, você ter amizade, e é isso que Deus quer, que nós tenhamos amizade uns com os outros. Se precisar carregar a cama do outro, carregar o leito do outro, nós iremos carregar, porque somos um, temos unidade com Cristo. Amém? Cada um precisava dar esta importância para o outro. Sabe, irmão, o êxodo seria alcançado se cada um continuasse sustentando uma parte da cama. E eles sustentaram até que essa cama chegou até Jesus. Você gostaria que alguém fizesse isso para você, se você tivesse essa necessidade? Te levar no hospital quando você está impossibilitado de ir? Te pegar no colo, te tirar da cama, colocar em outro lugar porque você não consegue ir? Ninguém deseja isso, claro. A gente quer fazer sozinho. Mas sabemos que quando nós estamos nessa condição, nós precisamos de alguém. Sim ou não? Na mesma condição que você gostaria que fizessem para você, faça por aquele que precisa. Porque enquanto você faz para alguém, você nunca vai necessitar daquele favor. Porque você se colocou na posição de fazer, não de receber. E Deus vai te honrar pelo fato de você estar fazendo. Você não vai precisar ver que alguém faça por você. O fracasso daqueles homens seria inevitável, amado, se eles lá em cima desistissem. Não é tempo de desistir de nada. A pessoa que você está orando, que você está clamando para que Deus faça a obra, fique em paz, Deus vai fazer. Amém? A Bíblia diz em Êxodo 17, que o espírito de comunhão entre Arão e Ur tomara as mãos de Moisés e manteve os braços de Moisés levantados, porque era preciso os braços de Moisés estar levantados para que a guerra fosse vencida. Amém, meu irmão? Talvez você precisa levantar o braço de alguém está tentando desanimar, você não pode ajudá-lo financeiramente, você não pode ajudá-lo fisicamente, você não pode ajudar, sabe, porque você não conhece nada de medicina, você não pode medicá-lo, mas você tem uma palavra amiga que coloca essa pessoa de pé. Isso você pode fazer. Amém? E isso agrada o coração do Senhor. Cada um de nós devemos preocupar um com o outro. Terceiro, uma firme fé de que a única resposta é Jesus. A convicção, amado, de que unicamente Jesus deu aos homens coragem e determinação. Muitos poderiam ter dito, não, mas ele é muito pesado, é muito gordo. Dá não. Olha, até tentei, o fulano de tal, o João, né? Nós chamamos ele de João. Até tentei, mas você é gordo, você precisa emagrecer. Porque enquanto você não emagrecer, você não parar de comer, você come igual um leão, João. O João precisa ouvir tudo isso. A condição que ele está, é favorável ouvir isso? Você está ajudando em alguma coisa? E às vezes nós agimos assim, para justificar aquilo que nós não queremos fazer. Amém, irmão? Poderia ser muito pesado, a multidão poderia ser muito grande, mas não devemos perder a oportunidade de abençoar o próximo. O Espírito Santo está me dizendo que ainda essa semana Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você abençoar, para você orar, para você impor as mãos, para você dar uma palavra amiga. Algumas pessoas vão ficar surpreendidas e vão dizer, eu? Você veio a mim pedir conselho? Quem sou eu? Se Deus te escolheu, faça, porque Ele vai te dar as palavras corretas para você abençoar. Nós não somos nada, não somos ninguém, não somos merecedor absolutamente de nada,
Mas Deus nos confronta e nos constrange com o seu amor, para que saia da tua boca uma palavra amiga. Você precisa receber pessoas que foram lá, sabe, para orar. Se disponibiliza, porque você é servo de Deus. Eles poderiam ter voltado, amado, sem alento para os seus lares e ter perdido aquele milagre. Eles poderiam ter dito assim: não, está muito difícil, vamos deixar para a próxima. O milagre, porém, esses homens alcançaram porque eles se negaram a render-se à dificuldade. A determinação desses 4 homens significou a vitória do seu amigo, a cura do seu amigo. Amém? 4º e último: ter claras as prioridades. Eu tenho que ser bem claro, o que é prioridade na minha vida? Deus é prioridade na sua vida? Se é, meu irmão, põe em prática, e você vai ver que você será a prioridade do reino de Deus. Amém? Satanás, quando se apresenta diante do Senhor falando de Jó, Deus fala de Jó como prioridade. Você visto meu servo Jó, homem íntegro, homem abençoado? E o diabo tanto reconhecia, que diz também, tudo que ele pede, o Senhor dá. Por quê? Porque Jó era a prioridade de Deus. Sim ou não? Tem gente que a prioridade é o trabalho, é o estudo, a prioridade é o carro, a prioridade é a casa, a prioridade é A, B ou C. Aquilo que é prioridade é o que você mais investe. Amém? Nós precisamos colocar como prioridade a graça e a bênção de Deus. De saber, Senhor, eu não preciso mais ficar correndo atrás da bênção, eu vou abençoar outros, porque quem cuida de mim é o Senhor. Enquanto eu ficar preocupado em cuidar de mim mesmo, sabe, de resolver tudo aquilo que eu quero pela força do meu braço, Deus vai descansar, sim ou não? Sabe o que acontece com alguns casamentos? Tem mulher que é um furacão dentro de casa. Elas, desde rebocar a parede, a bater laje, se for preciso, elas fazem. Mas mulheres assim deixam homens bananas. Porque a função que é dele, elas tomam para si, porque não tem paciência de esperar. Assim acontece com filhos. Quando os pais dizem: não, deixa que eu faço, porque você é o imprestável, você não sabe fazer nada. Eu já te ensinei, eu já te expliquei, mas você não sabe. Sabe o que esse filho faz? Ele cruza o braço e diz: eu não sei mesmo, deixa que meu pai faz. Ele vai casar sendo um banana, um imprestável. E se a mulher disser para ele que ele é o imprestável, ele não vai achar ruim, porque ele ouviu isso a vida inteira. Enquanto nós somos esse furacão, deixa que eu faço, porque é o meu propósito, é o meu sonho, eu vou atrás, eu vou correr, Deus espera aí, eu não tenho tempo para isso, eu só tenho tempo agora para estudar, para trabalhar, para comprar, para vender. O Senhor cruza o braço e diz: o dia que você cansar e precisar de mim, você me chama, estou disponível. E aí, amados, a gente cansa, sofre, e aí fala: Deus, por que o Senhor me abandonou? Ele diz: eu não, eu tentei te ajudar, eu quis levar o peso que era para mim carregar, você carregou sozinha, agora está pesado. Aí ele faz assim: tá aqui que eu tiro de você, tira, e a gente fala: meu Deus, quanto tempo eu carreguei pedra sem necessidade. Sabe, irmão, abençoa outros, porque Deus vai cuidar de você. Amém? Eu poderia estar em outro lugar fazendo qualquer outra coisa, mas eu preferi ouvir o chamado do Senhor, ministrar a palavra, sofrer por isso. Mas eu sei que tudo que eu quero é Ele que me dá. Tem coisa que eu nem peço para Deus, Deus sabe o que eu quero, e Ele me surpreende a cada dia. Se eu for contar testemunho, todo dia eu tenho um testemunho novo. E sabe qual é o resultado? Sabe qual é o segredo disso? Fazer a vontade do meu Deus. E a vontade do meu Deus é salvar almas, é curar enfermo, é libertar o cativo, o oprimido, é libertar o drogado, é deixar o que eu acho que eu tenho que fazer de importante. Quando alguém diz: pastor, vem aqui na minha casa orar, eu largar tudo e ir lá orar.
Outra pessoa diz, mas você vai lá, vai largar isso aqui, você não, sabe, você não vai ganhar nada com isso. Como não? Se tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é o Senhor que me dá, Ele que providencia, e assim é contigo, meu irmão. Você não é nada e não tem nada porque foi a força do teu braço, mas foi a misericórdia do Senhor para contigo. Amém? Esses homens sabiam que as coisas mais importantes do mundo, naquele momento, era trazer os seus amigos até Jesus. Portanto, meu irmão, eles foram para cima do teto, sem dúvida, que talvez os seus pensamentos, sabe, os saltavam, uma vez ou outra, dizendo assim, isto vai perturbar o serviço, vai atrapalhar a ministração, nunca vamos fazer nada dessa natureza, não devemos fazer isso, sabe, o que as pessoas vão pensar? Isso são coisas que saltam da nossa mente, tentando nos paralisar. Porém, eles não podiam se deter, eles não podiam parar a obra que eles começaram. A pior coisa é você prometer alguma coisa para alguém, a pessoa colocar toda a confiança em você, e pelo fato de você ter desanimado, você inventar uma desculpa e dizer assim, sabe o que é? Não vai dar. Pronto, você desmoronou a vida dessa pessoa. Ela contou para todo mundo. Ela investiu, ela sonhou, ela perdeu noite de sono porque ela ficou ansiosa, porque você prometeu que iria ajudar, e lá na frente, por alguma razão, você diz, não, pensei bem, não vale a pena. Isso é muito triste, irmão. Deus tem investido em você, e Ele conta contigo. 21 dias nós oramos e jejuamos por cada pessoa que aqui está. Eu acredito que, pelo número de pessoas, se a gente fizer uma conta rápida, nós tínhamos aqui um fluxo de 40 a 50 pessoas que circulava durante o dia, a cada dia. Esses papéis passou por várias mãos, e cada um abria e lia o nome. Eu não sei quantas centenas de vezes, ou se chegou milhares de vezes nesses 21 dias. Mas lá no céu, se ouviu o nome destas pessoas, o Senhor está no mesmo local. Se preciso for, abra um buraco no teto, mas traga a presença do Senhor. Não adianta hoje nós encerrarmos e falar, Senhor, está aí, eu fiz a minha parte, eu orei, eu jejuei, agora o problema é seu. O problema é seu não, o problema é seu, é teu amigo, é teu parente, é a pessoa que você ama, é a pessoa que você conhece. Às vezes é pessoas até que você não tem esse amor todo, mas lá na escola, no trabalho, sabe, aquela pessoa circulou, aquela pessoa atravessou na tua frente, passou para você um problema, o Espírito Santo fala assim, leva na minha casa, leva no culto. E você fala, mas não é meu amigo, não é uma pessoa que eu tenho esse carisma todo. Não teria que ser aquelas que os papéis estão aqui? Faça para outros, porque alguém vai fazer para os seus. Amém, meu irmão? Então nós não devemos nos deter. Vidas precisam ser salvas. E Deus, Ele quer que nós façamos a nossa parte. Sabe qual era a maior ameaça daqueles homens? Eles serem ignorados. Mas eles não foram. Não ignore o problema de cada pessoa. Graças a Deus pelas pessoas, sabe, que estão desejosas de abrir o coração, de abrir o teto das suas casas, abrir as portas da sua casa para que a palavra de Deus seja ministrada. Tu ganharás com isso. Amém? Mas de uma coisa nós temos que ter certeza: Deus só vai fazer a obra na nossa vida quando nós decidimos entregar a Ele os nossos pecados. Tem gente que diz, eu não posso aceitar Jesus, pastor, porque eu ainda fumo, eu bebo, eu uso droga, eu estou com o erro A, B ou C. Ele não falou nada para você parar, nem você deixar. Ele não falou nada disso. Ele diz, entrega para mim este pecado. Aquilo que você não consegue, coloca nas minhas mãos e deixa que eu faço. Quando eu aceitei Jesus, eu continuei macumbeiro do jeito que eu era. Eu ainda continuei pai de santo do candomblé, como eu era. Eu continuei com os assentamentos que eu tinha, como era. Em algum momento o Senhor não me acusou, Ele diz, vem a mim. E eu fui a Cristo. E ao passar dos dias, ao passar de alguns meses, o Espírito Santo foi me convencendo. Eu comecei então a ter raiva
da coisa errada que eu fazia. Isso foi dia a dia, irmão. Talvez você aceitou Jesus com 10 anos, com 20 anos, com 30, 50, 100 anos. Todos esses anos o Senhor esperou com paciência. Não é porque você aceitou Jesus hoje que amanhã você tem que ser uma vida totalmente diferente. Isso é um processo que Ele mesmo vai se encarregar de mudar a sua história. Amém? Eu tenho certeza, Deus quer mudar a sua história, mas só depende de você. Amém? Vamos ficar em pé.